Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos então falar de iluminismo? Vamos lá. Pessoal, nesse organograma que eu coloquei para vocês, a gente tem esse conteúdo sintetizado de uma maneira bem simples e bem compreensível, tá certo? A gente já tinha conversado que toda revolução é um evento histórico que acontece num tempo relativamente curto ou médio, mas que deixa consequências muito intensas. Nós já estudamos sobre as revoluções da Inglaterra, que foram políticas, estudamos também sobre a Revolução Industrial. Vamos agora para um terceiro processo revolucionário do século XVIII, que foi o Iluminismo. E ele foi diferente. Por quê? Porque foi uma revolução no campo das ideias, no campo das ciências, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, observando a primeira parte do nosso organograma aí em cima. Por que iluminismo? É uma metáfora. Lembra daquele recurso linguístico que a gente já disse, que a história usa de vez em quando? Usar uma palavra para elucidar uma outra situação? Então, iluminismo é uma metáfora. A metáfora que quer dizer que luz significa razão. Sabe quando a gente fala assim, alguém esclareceu alguma coisa para mim, iluminou minha ideia, meu pensamento? Isso quer dizer o quê? Trazer uma explicação. Muito bem. O iluminismo, então, foi um movimento de ideias, de descobertas, de pesquisas, que aconteceu durante o século XVIII, teve início na França e se espalha por outros lugares da Europa, e ganhou esse nome porque eles queriam justamente dizer que eles estavam trazendo novos conhecimentos, inovações tecnológicas, novas ideias a um período anterior que, segundo eles, não tinha sido de muito desenvolvimento nesse sentido. Muito bem, então o iluminismo é uma metáfora que fala que a luz significa trazer razão, trazer esclarecimento. Iluminar, então, seria encontrar explicações racionais para as coisas que já existiam e também para descobrir coisas novas, tá? Vamos lá. Quem participou desse movimento? Um monte de gente, principalmente os chamados filósofos e cientistas, muitas pessoas, tá certo? Bom, vamos começar compreendendo quais eram os fundamentos desse processo revolucionário que a gente batizou aí de iluminismo. Os fundamentos primeiros do iluminismo eram racionalismo, anti-absolutismo e anticlericalismo. Vamos falar de cada um. Racionalismo era a ideia de que um conhecimento, para ser considerado verdadeiro, para ser considerado interessante, ele deveria ser raciocinado. Logo, o racionalismo ele ia muito de encontro com aquele costume que existia até então, que era de usar explicações teológicas, ou seja, de usar a religiosidade, de usar a existência de Deus para se explicar tudo. Então, o conhecimento racional é aquele conhecimento que partiria da ciência, da pesquisa, da experimentação. Segundo ponto fundamental para os iluministas, anti-absolutismo. A Europa quase toda vivia sob monarquias absolutas. Lembram-se? Aquelas onde o rei tinha poderes quase que ilimitados e não dava satisfações a ninguém. Os iluministas criticavam o regime absolutista porque, segundo eles, uma conduta absolutista de um governo não permitia o desenvolvimento de coisas muito interessantes, podava, limitava as pessoas e o conhecimento humano, tá? Terceiro fundamento iluminista, anticlericalismo. Clerical vem de quê? Igreja, clero. Anticlericalismo não significava que os iluministas eram ateus, eram contra a igreja. Não. Eles só eram contra a mistura de religião com política ou outras situações sociais. Na visão deles, a religião deveria se ocupar apenas da fé, das questões subjetivas do ser humano. A religião não tinha que se ocupar da política, a religião não tinha que definir o desenvolvimento das ciências. Então, esses eram os fundamentos do iluminismo, um movimento de ideias que começou na França por volta do início do século XVIII, os anos 1700 então, e que depois se espalhou por várias partes da Europa e de outras partes do mundo também. Próximo ponto, de rosa aí no quadrinho vocês estão vendo, difusão. O que é difusão? Como é que as ideias dos iluministas se espalharam? Como é que eles começaram a se encontrar para pensar nessas coisas? De que forma isso aconteceu? 3 situações contribuíram para a difusão do iluminismo. Primeira delas, as universidades. Até hoje a gente já sabe que a universidade é um lugar que preza muito pela produção do conhecimento, pela descoberta, pela pesquisa. As universidades que existiam naquela época, a maioria,
tratava de cursos de medicina, de direito, de teologia, de filosofia. E foi justamente em algumas dessas universidades, sobretudo as de filosofia, que começaram a surgir ideias novas sobre como compreender o mundo, como compreender as coisas, como inventar, como inovar. Então as universidades foram o primeiro polo de discussão dessas novas ideias, tá? Depois de um certo tempo, as ideias iluministas vão sair do campo universitário e vão para a rua. Aonde? Pessoas interessadas naquelas novas ideias, naqueles novos conhecimentos, começam a usar os chamados salões e cafés para divulgar essas novas ideias. O que eram salões? Salões geralmente eram pontos onde a alta sociedade francesa se encontrava, certo? Poderiam ser festas ou coisas dessa natureza. E os cafés eram mais ou menos um barzinho de antigamente, vamos colocar assim, onde pessoas de espírito mais livres também se encontravam para conversar sobre novidades, entender sobre as coisas. Muito bem, então os salões e os cafés foram os lugares onde os iluministas, tanto os filósofos, os teóricos que pensaram e escreveram coisas novas, quanto a galera que gostava de entender o que eles estavam pesquisando se encontravam e começavam a discutir essas ideias. Depois que essas ideias do iluminismo foram crescendo, foram atingindo muitas pessoas, um outro meio de difusão, ou seja, de divulgação, foi a enciclopédia. Aquele livro bem legal que eu mostrei para vocês no outro videozinho onde eu apareci. A enciclopédia reunia todas aquelas ideias. No final, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, certo? Vamos lá. Quem foram esses pensadores iluministas? Vamos ao que mais interessa agora. Um dos primeiros foi um camarada chamado René Descartes. O Descartes, ele ainda foi do finalzinho do século XVII para início do XVIII. E o Descartes, ele valorizava muito o que ele mesmo batizou de racionalismo. O que significava isso? Segundo Descartes, a coisa mais importante para um ser humano que quisesse crescer em conhecimento seria a dúvida. O que é isso? Você não pode acreditar numa coisa em primeira mão, assim que alguém te conta. Você precisa duvidar. Mas não é duvidar só por duvidar para dizer, eu não acredito em nada. Era duvidar para ter a intenção de investigar, de pesquisar. Só depois que você duvidou, que você pesquisou e chegou a uma fonte criteriosa e segura, aí sim aquele conhecimento poderia ser compreendido como válido, como verdadeiro. Ou seja, segundo Descartes, qualquer entendimento sobre qualquer coisa deveria vir de uma atitude racional, pesquisar, comparar, duvidar para chegar até um raciocínio, ok? Segundo pensador, um inglês chamado John Locke. O John Locke, ele fala de um negócio muito interessante que é o liberalismo político. Como assim? A palavra liberalismo já nos faz lembrar no iniciozinho dela, é liberal, liberdade. Como assim o liberalismo político? O John Locke dizia o seguinte, as pessoas, os cidadãos, devem ter garantido o seu direito de escolher seus representantes, de escolher, de controlar o que esses representantes políticos fazem e de, caso esse representante político, no caso um rei, ou nas repúblicas, os presidentes ou os ministros, não importa, de eles serem trocados caso a ação política deles não esteja sendo agradável ao povo. Então, John Locke fala que o povo tem que ser soberano, o povo tem que ter o direito de escolher o seu representante e modificá-lo, se assim ele entender que é bacana, que é interessante, que é positivo. Ótimo. O Montesquieu. Quem era o Montesquieu? Ele era um barão, inclusive, tá? O Montesquieu, ele foi um cara que ele vai questionar muito a questão da organização política vigente naquele momento. Vejam só, a maioria dos países da Europa vivia governado por monarquias absolutistas, aquelas onde os reis tinham poder total, quase que irrestrito. Às vezes existiam os parlamentos, mas os reis muito pouco consultavam esses parlamentos. E o Montesquieu dizia o seguinte, isso não funciona bem, isso não promove desenvolvimento, porque o rei vai chegar num ponto que ele vai governar para os seus interesses e não para os interesses do povo. Então o Montesquieu ele vai dizer o seguinte, é interessante reorganizar a política através da divisão dos poderes. O que é isso, divisão dos poderes? Atualmente, nós sabemos, quando a gente vai votar, a gente escolhe prefeitos, vereadores, deputados, presidentes, uma série de pessoas.
Os poderes políticos hoje em dia são divididos dessa forma. O Montesquieu dizia o seguinte: devem existir 3 poderes no governo. Primeiro deles, o executivo. É quem executa, quem faz as ações acontecerem. Quem representa o poder executivo? Numa monarquia, um rei. Num sistema republicano, o presidente. Por exemplo, quem é o representante do poder executivo numa cidade? O prefeito. É ele quem deve executar as coisas. Segunda parte do poder seria o poder legislativo. Vem de legislar, lei, do latim legis, lei. Poder legislativo seriam as pessoas encarregadas de formular as leis, escrever, pensar, aprovar ou não as leis, conforme a necessidade da maioria. Quem representa hoje em dia o poder legislativo? Vereadores nas cidades, deputados na federação, senadores também. Ou seja, eles, de alguma forma, controlam a ação do poder executivo, para que o representante maior, seja o rei ou o presidente, não faça tudo do jeito que ele quer, mas conforme as leis mandam. E o Montesquieu dizia que era necessário ainda um terceiro poder, que é o poder judiciário, que é aquele responsável pela justiça. É o que vai vigiar os outros 2, verificar se as leis estão de acordo com o interesse da maioria, com aquilo que são as regras estabelecidas para aquela sociedade. Então vamos trazer um exemplo bacana. Esse modelo que o Montesquieu apresentou acabou sendo adotado por muitos países ao longo do tempo e hoje é adotado praticamente no mundo inteiro, tá? Vamos dar um exemplo. Estamos na nossa cidade. Quem é o poder executivo? O prefeito. Quem é o poder legislativo? Os vereadores. Quem é o poder judiciário? Os juízes e os promotores. O Montesquieu então propôs uma divisão de poderes dentro do governo para que cada um destes poderes trabalhe de maneira autônoma. Um não depende completamente do outro, mas ao mesmo tempo um fiscaliza o outro. Porque o Montesquieu dizia o seguinte: se todos os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, estiverem concentrados em uma só pessoa, que é o governante, ele vai governar em benefício próprio. Se ele mesmo definir as leis, colocar para cumprir e vigiar, ele nunca vai ser 100% honesto e efetivo. Ok? Esse é um dos pensadores mais importantes do iluminismo, o Montesquieu. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele falava de algo que a gente chama aqui de contrato social e combate ao absolutismo. Entre todos eles, o Rousseau era o que mais criticava a monarquia. O Rousseau, ele meio que já defendia um pouquinho outras possibilidades de governo. Rousseau falava de um contrato social. Como assim um contrato? Quando a gente assina um contrato com uma pessoa, o que é? Você escreve no papel quais são as regras, qual é a sua parte, ou seja, o que você tem que cumprir, e o que a outra pessoa vai ter que cumprir também. É como se fosse assim: eu contratei alguém para construir a minha casa, tá? Eu assino no contrato qual é o preço que eu vou pagar, qual é o prazo, e essa pessoa também assina qual é o tempo e como é que ela vai me entregar essa casa. O que seria então um contrato social na visão do Rousseau? Mais ou menos assim, ó, é relativo à política. Nós, quando escolhemos um governante, um representante, estamos estabelecendo com ele um contrato. Logo, eu deposito a confiança de que ele me representa, mas ele também tem que ter ações governamentais que beneficiem aquelas pessoas que o escolheram para ser o seu representante. Então, o Rousseau dizia o seguinte: a política só funciona se for baseada em um contrato social, onde as duas partes estejam satisfeitas, tá? Segunda coisa que Rousseau ia defender era o combate ao absolutismo. Ele novamente dizia: um rei que governe sem que ninguém controle as ações dele, sem ter nada que possa limitar o que ele faz, vai levar um país ao caos, porque ele vai governar pelos interesses dele e de quem estiver próximo, certo? Próximo filósofo, Voltaire. Esse era o apelido dele, não era o nome, mas o nome é tão complicado que a gente não vai falar aqui agora, tá? Voltaire falava de uma coisa super importante. 1 não, 4. Primeiro, tolerância. O Voltaire dizia que um país não cresce, não se desenvolve se não houver tolerância. Em que sentido? Principalmente a tolerância religiosa. O Voltaire dizia o seguinte: as pessoas têm que ter o direito de escolher a religião, a opção política que bem lhe convier, tá? E não é necessário que um governante, seja o rei ou quem for, determine só se pode seguir esta ou aquela religião.
Então Voltaire criticava muito a falta de tolerância e de liberdade que existia nos países da Europa, principalmente na França. Outro princípio que ele defendia é o da liberdade de expressão. As pessoas têm o direito de se expressar, de falar o que elas pensam sobre qualquer tipo de assunto, política, religião, ciência, desde que não ofenda a outrem. Mas todas as pessoas deviam ter garantida sua liberdade de expressão, seja falar em público, falar no jornal, do jeito que bem quiser. Ele dizia isso. Inclusive tem uma frase muito conhecida, que na verdade não é do Voltaire, é de uma pessoa que escreveu sobre ele, que diz o seguinte: posso não concordar com uma só palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Ou seja, eu posso não concordar com você, mas eu não tenho o direito de lhe impedir de falar aquilo que você pensa. Legal essa ideia do Voltaire, né? Se todo mundo seguisse isso hoje em dia, a gente estava vivendo muito melhor. Uma outra ideia que ele tinha era do esclarecimento, mais ou menos semelhante com aquilo que o Descartes falava. Não se pode aceitar um conhecimento assim de cara. É preciso pesquisar, é preciso duvidar até chegar a um conhecimento bacana. Essas ideias do Voltaire estimularam muito um tipo de prática que existiu lá na Europa, que foi a do chamado despotismo esclarecido. Déspotas eram os reis muito poderosos. Os déspotas esclarecidos foram aquelas pessoas que adotaram, alguns reis que adotaram alguns desses princípios para mostrar que estavam preocupados com o povo, que queriam ouvir as ideias, os anseios do povo, sem, contudo, perder o seu poder. Por último, um filósofo interessante, não um filósofo, um economista, o Adam Smith. Ele era um inglês. O Smith vai falar do liberalismo econômico. Falamos já do liberalismo político do Locke. Lembra? O povo tem direito de conduzir a política. Então, o que era o liberalismo econômico do Adam Smith? O povo tem o direito de conduzir a economia. O Adam Smith dizia o seguinte: se um país quiser crescer economicamente, se tornar uma nação poderosa, o governo não pode controlar demais a economia. Porque se tudo for muito controlado pelo governo, a economia não se movimenta. Quais eram os princípios que o Adam Smith defendia para isso? Primeiro, ele dizia o seguinte: tem que existir livre concorrência. O que era livre concorrência? O governo não tem que só ele vender os produtos, produzir seja lá o que for dentro do país. A necessidade é de que quem quiser, quem tiver a condição, que instale uma forma, uma empresa, uma indústria, uma maneira de se produzir alguma coisa e vá para o mercado vender. Era mais ou menos assim o princípio do Adam Smith. Imagina que existe, João é dono de uma padaria, tá? E João coloca o seu preço, a qualidade do seu produto. O Smith dizia o seguinte: é preciso existir concorrência. Então Pedro vai lá e monta outra padaria. E os dois concorrem, cada um quer fazer um pão melhor, mais barato. E é isso que vai fazer o preço do pão baratear, a concorrência. E as pessoas vão ter a condição de comprar. Então Adam Smith dizia: olha, as empresas não têm que pertencer ao governo, ao Estado. Elas têm que ser privadas, têm que ser das pessoas, de quem quiser e tiver a condição de investir. Porque vai haver concorrência. Quanto maior concorrência, maior a movimentação do mercado financeiro. E o Smith dizia o seguinte: a lei da oferta e da procura. O que significava isso? Quanto maior for a oferta de um produto, tá? Menor vai ser o preço, tá? Isso vai facilitar. Ao mesmo tempo, se muita gente está procurando um produto, mas a oferta é pequena, só uma pessoa está vendendo, aquela pessoa vai poder vender do preço que ela quiser. Isso não favorece a economia. Então, resumindo, o Smith dizia: o governo não deve controlar excessivamente a produção, nem o comércio, não deve existir limitação da produção, livre concorrência e, sobretudo, investir na maior oferta para que a procura seja legal e os preços diminuam. Então, Adam Smith era contra o mercantilismo. Lembra que a gente falou que o mercantilismo era aquelas práticas do governo controlar a economia? O Smith dizia não. Enfim, todas essas ideias, pessoal, todas essas situações foram se espalhando, chegando no ouvido de muita gente, agradando muita gente, outros nem tanto, mas agradou uma maioria. Isso estimulou uma série de novas descobertas, novos pensamentos, estimulou muitas revoluções que a gente vai ver mais pra frente em relação à política, muitas pessoas questionando o absolutismo, enfim. E aí o que acontece? Tantas ideias novas, tantas pesquisas, tantas coisas. E aí o pessoal pensou o seguinte: olha, se a gente não juntar todas essas descobertas em alguma coisa
interessante, que possa registrar tudo, isso vai se perder passando de boca em boca. E aí surgiu a ideia de montar um livro chamado Enciclopédia, a Enciclopédia Iluminista. Esse nome deve lembrar vocês alguma coisa, tipo Wikipédia, não é? Muito bem. Wikipédia é onde hoje em dia vocês pesquisam muitas coisas na internet. Esse nome Wikipédia vem desse lembrete da enciclopédia. O que foi isso? Foi uma coleção de 35 livros, assim, bem grossos. Eu tenho uma aqui em casa, uma enciclopédia. Não dessa época, bem depois. Depois eu vou mostrar para vocês. Era uma coleção de 35 livros, bem grandes, compilando, ou seja, reunindo todas as novas ideias e descobertas daquela época, do século XVIII, tá? Como esses livros eram organizados? Eles eram organizados em ordem alfabética e por verbetes, ou seja, pequenas palavras. Então, você queria procurar, por exemplo, sobre vacina. Você ia lá na enciclopédia que tinha a letra B e ia procurar na ordem alfabética VA para então ver explicações e imagens também, quando era possível, sobre aquele assunto. E a enciclopédia, ela demorou, a primeira edição, 21 anos para ficar pronta. Depois outras foram feitas já de maneira um pouquinho facilitada. Pessoal, todo esse universo de descoberta, de registro na enciclopédia, vai estimular muitas pessoas na Europa a criarem coisas muito legais. A gente chega na parte das inovações científicas, e foram muitas. Muitas pessoas se sentiram estimuladas a buscar novos conhecimentos, a descobrir coisas interessantes. Então, muitos cientistas, inventores vão produzir coisas importantes, algumas que a gente usa até hoje. Vamos dar alguns exemplos, e no livro de vocês têm imagem e outros comentários a respeito. Por exemplo, vacinas. Uma porção de vacinas, que a gente inclusive usa, algumas até hoje, é claro que melhoradas, foram descobertas nesse tempo. Sabe por quê? A galera deixou de acreditar naquela ideia, se você está doente é só porque é um castigo. A ideia teológica, lembra? E começam a investir na ideia de que era possível ao homem sim descobrir uma cura ou uma maneira de se prevenir as doenças. Outra descoberta super importante, o detalhamento da órbita dos planetas, tá? Muitos astrônomos vão se dedicar a estudar e vão compreender a questão da órbita, como é que os planetas e os outros corpos celestes se organizam no universo. Olha que legal, é um assunto que interessa muita gente hoje. Descoberta super importante na ciência, o microscópio, que vai permitir estudos muito mais precisos e interessantes. Experiências químicas, tá? Tudo é química, né, gente, no mundo, a gente sabe disso. E um cara muito interessante, o Antoine Lavoisier, ele fez experiências químicas muito interessantes, descobrindo quais eram os resultados da combinação de alguns elementos. Muito legais. Outra coisa importante no momento, a eletricidade. E aí, ó, contribui com a indústria. Lembra que a gente já havia estudado sobre a indústria? A eletricidade vai entrar aí fazendo parte dos motores, ó, e trazendo mais conforto para a vida das pessoas. Máquinas de calcular, olha que legal, o que seria de nós hoje sem elas, né? Para quem tem dificuldade em matemática e para quem não tem também. Foram inventadas nessa época. No campo das ciências, descobriram, por exemplo, a ação de protozoários, de bactérias e outras coisas. Isso tudo permitiu conhecimentos mais interessantes sobre os tratamentos de saúde. Então é isso, pessoal. O iluminismo ocorreu no século XVIII, anos 1700, e foi esse conjuntão de novas ideias, de novas descobertas, que modificaram muito o jeito de pensar das pessoas. Não foi do dia para a noite, mas a partir da descoberta, da divulgação dessas novas ideias, muitos movimentos vão acontecer dentro da Europa e em outras partes do mundo. Vocês vão ver que o iluminismo vai influenciar até aqui no Brasil, no nosso processo de independência. Ok? Um abraço!